Crianças de férias. Isso pode ser uma festa ou pode virar um pesadelo para muitas mães. Como é que tá por aí as férias das crianças? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Thais Oliveira, sou psicóloga, sou orientadora parental pela Disciplina Positiva e aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre educação de filhos, educação positiva e educação com segurança. Então, seja muito bem-vinda e vem comigo! Seja muito bem-vinda! Você que é nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer seu comentário, ativar o sininho para não perder mais nada. Como é que tem sido as férias das crianças por aí? Tem sido fácil? Tem sido difíceis? Cansativas? Como é que você tem encarado essas férias? Muitas vezes eu recebo de mães pedido de ajuda porque a criança vira a casa de ponta cabeça. Tudo vira uma bagunça, perde-se rotina e nunca se sabe o que fazer com a criança. Ou a criança te pede muita ajuda, te pede para brincar toda hora e você às vezes não quer, ou você não sabe o que fazer, né? Você tem outras coisas para fazer. Como a gente lida com tudo isso? Bom, no vídeo de hoje então eu vou trazer algumas dicas para vocês do que fazer nas férias e como deixar essas férias mais leves, né? Mas é muito importante também você pensar como eram as suas férias quando você era criança. São épocas que você lembra com muito carinho? Ou são épocas que você quase nem lembra, é meio bagunçado na sua cabeça, porque não eram momentos bacanas com a sua família? O legal das férias é que a gente deixa um momento legal para as crianças, uma boa memória para elas, mas que seja agradável com a gente também. Quando a gente fala de educação respeitosa, a gente fala de algo que é respeitoso com a criança, mas para com o adulto também. Muitas vezes, nas férias das crianças, os adultos não estão de férias. Ou precisam trabalhar de casa, ou precisam fazer um bem bolado ali para quem vai ficar com a criança um tempinho, outro tempinho, e continuam trabalhando, né? E as crianças em casa demandam uma atenção diferente. Então, vamos ter todo esse plano de fundo na nossa cabeça para a gente entender que quando a criança te pede mais atenção, quando a criança pede que você brinque com ela, é uma necessidade real dela. A criança precisa brincar, a criança precisa ter a atenção dos pais para se sentir mais segura. Lembra que a gente fala sempre aqui da educação com segurança? Então isso é muito importante para a nossa vida e para a vida das crianças. Bom, mas vamos lá. Dica número 1. E essa dica é muito importante, pode parecer boba, mas essa dica ela é essencial para que você consiga manter ali uma rotina estabilizada, para que sua criança consiga manter uma rotina de sono bacana, e que por mais o humor dela fique melhor, o seu humor fique melhor, tá? Dica simples que todo mundo pode fazer e todo mundo deve fazer todos os dias. Ter contato com a luz do sol. Pode parecer bobo, mas o que acontece nas férias, às vezes quando os pais estão trabalhando ou aproveitando as férias para dar uma organizada na casa, que acaba que fica o dia inteiro dentro de casa e aí a criança vai, mesmo que brinque dentro de casa, assiste muitas telas e a gente não tem contato com a luz do sol. Nós somos plantinhas com emoções. Por quê? Porque a gente precisa da luz do sol. A luz do sol ela vai controlar um ciclo do nosso corpo que chama ciclo circadiano, que ele vai identificar quando é dia e quando é noite. Ele vai trazer o sono pra gente na hora que é pra ter sono e vai nos despertar na hora que é pra nos despertar. Quando a gente não tem contato com a luz do sol, quando a gente fica muito fechado, a gente perde a noção de quando é dia, quando é noite, quando é hora de acordar, quando é hora de dormir. E isso traz muitos malefícios para a criança, porque a criança pode ficar mais mal-humorada, mais cansada, estressada, o comportamento dela pode piorar muito. E você também. Quando você também não tem contato com essa luz do sol, o seu humor pode piorar muito por conta desse ciclo que não é muito bem estruturado. Então, ter contato com a luz do sol todos os dias vai fazer muita diferença. Ai, Thaís, mas eu não tenho tempo, eu tô trabalhando. Pega um tempinho da sua manhã, que seja meia hora de manhã, meia hora à tarde, vai dar uma voltinha na pracinha, vai deixar sua criança brincar no parquinho por esse tempinho, porque vai fazer toda a diferença. Não tem como. Você mora em apartamento, tem uma sacada, coloca a criança para brincar na sacada um pouquinho. Isso você vai perceber que vai fazer toda a diferença na rotina da sua criança. Dica número 2, tenha uma rotina, mesmo que ela seja muito mais flexível do que nos dias de aula, onde a gente tem hora para entrar na aula, hora para ir para a escola, hora para sair, vai ser muito mais flexível, mas é importante que a sua criança tenha algum tipo de rotina, para que ela não fique tão ansiosa.
É importante a criança saber e ter previsibilidade do que vai acontecer, do que se espera que vai acontecer. Então, por exemplo, se você sabe qual é o horário do almoço, o horário da janta, um tempinho de assistir TV, um tempinho de brincar no parque, para ela pelo menos ter uma noção das coisas. É claro que ela está de férias, então pode ser que mude, pode ser que altere, mas isso é muito importante para a criança ter uma previsibilidade, pelo menos pouca, do que ela espera que vai acontecer, tá bom? Terceira dica, tenha noção de que você vai precisar brincar com a sua criança. Ela demanda brincadeira, a criança gosta de brincar. Ai, Thaís, mas eu não sei brincar com a minha criança, não gosto de brincar. Tente relembrar das brincadeiras que você fazia quando você era criança e ensine isso para sua criança. Você vai ver que vai ser uma experiência muito legal. As nossas brincadeiras muitas vezes são diferentes das brincadeiras de hoje. E quando a gente traz uma brincadeira dessa, a gente traz a nossa história junto com a criança. A criança ouve a história dos pais, a criança fica feliz de ouvir essa história e gosta de aprender, de se conectar com você. Você vai perceber que a conexão de vocês vai ficar mais forte. Então esteja presente nesse momento das férias através das brincadeiras. Você vai ver que isso vai mudar muito o humor da sua criança. E aí você pode me falar, mas eu continuo trabalhando, mas eu tenho várias coisas na rotina, e minha criança fica me chamando o dia todo para brincar. Então o que você pode fazer? Tente colocar, se possível, logo pela manhã, esse tempinho de se dedicar à criança. Por quê? Porque daí ela vai encher esse potinho, essa necessidade já vai estar suprida. E ela não vai te chamar pelo resto do dia. Vai chamar uma hora ou outra, claro que vai, mas vai te chamar menos, porque essa necessidade dela já vai estar suprida. Se você não fizer isso logo pela manhã, ela vai te chamar muito. E pode ser que o seu estresse aumente nesse momento de férias. Então, invista nisso. Invista em brincadeira simples. Você pode fazer uma cabana já é algo genial para criança. Você pode fazer, não gosto muito de brincar, faz uma tarde de cinema com a sua criança. Uma manhã de cinema, faça brincadeiras legais para sua criança e para você. Faça um bolo juntos, faça um slime, que agora tá super, na moda. Você pode fazer uma massinha caseira com as suas massas de pão. Então existem várias brincadeiras que dá para vocês se conectarem junto, que vai ser divertido, e você vai ver que a necessidade de atenção da sua criança vai diminuir bastante. Outra dica muito importante, quarta dica muito importante, são as telas. Acho que as telas viram quase um pesadelo na vida das famílias nas férias. Muitas famílias veem, como que eu diminuo as telas? Minha filha quer passar as férias inteiras assistindo telas o dia inteiro. O que eu faço? Você precisa inserir brincadeiras. Então essa dica anterior que eu dei é muito importante. Esteja disponível para brincar com a sua criança, mas ensine ela a brincar sozinha também. Tenha momentos fora de casa e limite mesmo o tempo, Então, quando você começa o dia com telas, é muito mais difícil tirar elas ao longo do dia. Quando você não começa com telas, mas começa com brincadeira e vai inserir um momentinho de telas lá de tarde, lá depois do almoço, fica mais fácil da criança controlar esse acesso a telas, assistir menos. Então, coloca uma música para tocar para a criança dançar, em vez de colocar um desenho. Dê um livro para ela ler, para ela colorir, peça para ela fazer um desenho, faça um caça ao tesouro da sua criança, então dê uma preparada, faça um caça ao tesouro que ela vai demorar um tempinho para encontrar as pistas e isso vai fazendo com que ela fique longe das telas. Tudo que você puder fazer para sua criança ficar mais longe possível das telas vai ser melhor. Por quê? Porque ela vai criar experiências novas nas férias, ela vai brincar mais, ela vai ter mais contato físico, ela vai ter um desenvolvimento físico melhor. E ela vai ficar menos agressiva, menos estressada. Já tem estudos que comprovam que quanto mais a criança tem acesso a telas, mais agressiva ela fica, mais estressada ela fica. Por quê? As telas nos liberam neurotransmissores de prazer quando a gente está assistindo. Você já se viu rolando ali nas redes sociais, assistindo um vídeo por aqui, ou uma série, você assiste outro, e outro, e outro, e outro. A gente nem percebe o quanto tempo a gente passa aqui. Por quê? Porque a gente vai se sentindo bem. A gente tem um prazer imediato, a gente tem um reforço imediato. A criança gosta disso e todo mundo gosta, então por isso que a gente fica muito tempo na frente das telas. Mas quando a gente sai das telas, a gente não tem tudo de forma imediata, a gente tem que esperar as coisas e isso dá uma confusão no cérebro da criança e ela fica mais agressiva, mais estressada. Então tirar a criança das telas vai fazer muito bem, Procure parques que tem na sua cidade, praças abertas, leve a sua criança, ensina a sua criança a andar de bicicleta nessas férias se ela ainda não sabe, andar de patinete, andem juntos de bicicleta, façam um piquenique,
façam atividades que sejam para fora de casa e que vocês tenham alguma experiência com a natureza. Sempre que a criança tiver alguma experiência com a natureza, vai ser importante para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento saudável da sua criança, né? Então, menos telas e mais natureza vai fazer toda a diferença para as férias da sua criança, tá? São dicas simples que eu trouxe aqui para vocês hoje, mas são dicas que vão trazer mais conexão entre você e a sua criança. Vai fazer você ter uma visão diferente da sua criança, que ela tem realmente necessidade da sua atenção, da sua brincadeira com ela, porque ela está ali para aprender com você. Ela está ali para viver esse momento com você. Esse momento é um momento de folga para ela, mas é um momento onde ela ainda quer aprender e merece aprender muito, merece guardar lembranças para a vida toda. Se você tem ótimas lembranças das suas férias, que tal dar ótimas lembranças das férias para o seu filho também? Agora, se você não tem boas lembranças das suas férias, quem sabe pode começar por você a semear boas lembranças de férias para os seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença na fase adulta dele. Então, quanto melhores as nossas memórias da infância, melhor vai ser para a gente se regular, falando de emoção, na fase adulta. Então, se eu me sinto triste, se eu sinto raiva, eu busco as minhas memórias da infância e eu consigo me acalmar com mais facilidade. Então, faça isso, faça programas diferentes, leve seu filho para o cinema, leve seu filho para o boliche, leve seu filho para um piquenique. Proporcione novas experiências que você vai ver que isso vai ser totalmente diferente para o seu filho, ele vai ficar muito feliz e as férias de vocês serão muito mais agradáveis. Ai, Thaís, a minha casa vai ficar mais bagunçada? Vai. A criança, ela vai aprender pela curiosidade, ela vai mexer nos brinquedos, ela vai fazer uma bagunça e tá tudo bem. A gente não precisa ter tudo em ordem sempre, a gente também precisa ter consciência de que tem uma vidinha ali acontecendo, que tem uma pessoa ali aprendendo, e que se ela tá brincando, provavelmente ela tá longe das telas, provavelmente ela não tá fazendo nada por mal, ela está descobrindo. Uma coisa que você pode fazer é deixar menos brinquedos expostos para que a bagunça seja menor. E aí você faz um rodízio de brinquedos, então deixa um pouquinho aqui, faz um rodízio, pega os outros, vai guardando, vai fazendo esse rodízio. Fica mais interessante para a criança que vai conhecendo os brinquedos e fica mais fácil para você organizar depois, né? Mas nada é tão grave que você não pode pegar uma caixa e colocar dentro. Então, assim, deixe a sua criança aprender, experimentar, bagunçar. Isso faz parte das férias. Se você se incomodar por cada movimento que seu filho faz, o problema não está no comportamento do seu filho, o problema está como você está vendo essa situação. Então você precisa ressignificar as coisas antes de sair brigando com seu filho por causa de qualquer coisa, tá? Então é importante você olhar como está o seu estado de espírito, como é que estão as suas emoções, antes de você só brigar com seu filho, tá certo? Boas férias para as crianças, eu espero que vocês aproveitem muito. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!